E olha só, a moda está sempre se reinventando, né? Mas também sabe valorizar as peças clássicas. Direto do final do século XIX, um item que já foi símbolo de conforto e liberdade volta com tudo para esse verão, a bermuda feminina. A peça que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial agora ganha um novo espaço nos guarda-roupas femininos. E a repórter Larissa Menezes foi conferir como está a tendência que está reconquistando as mulheres nos dias de hoje. Acompanhe. Ela está de volta. Essa peça permite versatilidade e conforto para o dia a dia. Há quem tenha um certo preconceito contra ela, mas na composição certa ela pode se tornar a queridinha do seu guarda-roupa. Eu tô falando da bermuda feminina. Hoje nós vamos desbravar o universo dela. E por isso eu vou bater um papo com a consultora de imagem Maria Alice Ximenes. Muito obrigada por me receber aqui, Maria Alice. Imagina, um prazer falar sobre um assunto tão interessante. Com certeza. E aí, vamos começar então com uma pergunta para a gente começar com a história, né, da bermuda. Qual que é a história? Por que bermuda? Pois é, a bermuda ela surge exatamente num momento em que os soldados estavam numa região muito quente e precisavam de se refrescar, e era justamente uma região no arquipélago das Bermudas. Então, naquele local, eles cortaram, os soldados britânicos cortaram as calças mais curtas e por essa razão ganhou o nome de bermuda, por conta do local. Bom, de lá para cá, né, esse momento era após a Primeira Guerra Mundial, a bermuda acabou se tornando o quê? Uma peça associada a conforto. Eu tenho as minhas convicções que deva ser também em função das savanas, dos safaris, mas o correto é que ela acaba se tornando peça de veraneio na década de 40. Então, quando as pessoas iam para as férias, iam aproveitar o mar, ela acabava se tornando uma peça mais fresquinha, usada em locais como a sua origem, para se refrescar. E no caso das mulheres, né, com a evolução da sociedade, nós vimos que as mulheres também começaram a usar as bermudas. Como que foi essa transição, né, para a mulher? Pois é, então, as mulheres timidamente começaram a utilizar, né, e sempre um pouco mais compridas e, no caso, elas usavam também sempre em locais com a finalidade mesmo de estar num lazer, estar num local onde as pessoas estivessem se banhando. Tinha sempre aquela visão de que ela é mulher, ela tem que esconder um pouco mais a coxa, então por isso a bermuda é um pouco mais comprida e assim ela, em função do recato, ela vai ficar mais coberta. Porém, o que a gente percebe é que a bermuda ela acabou dando um salto muito diferente. Hoje a gente vê a bermuda como uma peça que ela ocupa o seu espaço e a sua autoridade no guarda-roupa da alfaiataria. Então a gente percebe que ela tem um comprimento semelhante até ao das saias. Então, sem dúvida alguma, quando a gente pensa, né, voltando à sua pergunta, quando a gente pensa na mulher e o uso da bermuda, é porque a bermuda ela é associada à peça dos shorts. Porém, os shorts, né, como o próprio nome diz, ele é pequeno, ele é curto. E a bermuda, ela já alcança a altura do joelho. Sim, e vindo agora, trazendo para a nossa atualidade, né? Existe algum tipo de preconceito em relação às bermudas femininas hoje em dia? Você consegue visualizar isso? Sim, infelizmente, é uma pena, porque a gente deveria ter uma democracia muito maior, né?
Justamente, eu acredito que é por essa visão cristalizada que ficou em função de que bermuda é uma peça para você ir para um resort, para uma colônia de férias, para você ir para a praia. E bermuda não é uma peça que se encaixa num guarda-roupa corporativo, não é um dress code para ser levado a sério, né? Porém, pensa só, uma roupa de malha ou um look de linho em que você possa colocar, por exemplo, um blazer e, de repente, você tem a bermuda ocupando um espaço de notoriedade. A peça, ela ganha um status diferente. Então, a palavra bermuda, quando fala pode usar bermuda, as pessoas já falam, não, bermuda não. Mas se você perceber, o comprimento dela que alcança quase o joelho é o comprimento de uma saia secretária. Sim, com certeza, com certeza. Mas a palavra em si, pensou bermuda, pensou em quê? Férias, praia, roupa informal. É verdade. Mas hoje a gente está aqui então para desmistificar isso, não é verdade, Maria Alice? Exatamente. Então a gente até trouxe, né, a modelo Melissa para mostrar um pouquinho. Ela vai mostrar 2 looks pra gente. Ela vai entrar com o primeiro. É uma composição, correto? Pode entrar, Melissa? A Melissa Garcia é modelo e ela hoje está exclusivamente vestindo um conjunto em linho bem leve e que proporciona conforto, leveza e ao mesmo tempo traz uma certa elegância. Aqui eu quis fazer uma composição mais leve com um top, mas ela poderia usar por baixo uma camisa, ela poderia usar por baixo, por exemplo, uma t-shirt, ela poderia colocar uma blusa mais leve, ela poderia colocar um cinto. E veja que a bermuda está com preguinhas, com bolso faca, com a barrinha italiana. Então, a gente poderia ter várias composições. Essa bermuda poderia estar com camisa e a gente percebe o quê? A elegância que a peça ocupa. Não é uma peça justa, não é uma peça num tecido que peca qualquer tipo de autoridade, muito pelo contrário. E ela poderia também utilizar esse mesmo look com um tênis, né? Ela poderia mais despojado. E, por exemplo, para um ambiente mais, por exemplo, um ambiente de trabalho, se ela colocasse esse look com camisa e tênis, também ficaria legal? Também ficaria muito legal. Até porque hoje o tênis também, ele ganhou, né, o seu espaço. Mas aqui o nosso assunto é a bermuda e a gente pode perceber que ela, sem dúvida alguma, ela está aí com tudo. Olha, e ela vem acompanhada, né, de um blazer que ele faz parte, né? É um conjunto. É um conjunto e veja só, é um blazer que ele é mais oversize, né? Ele tem os bolsos, né? A manga é uma manga 7/8, que é uma manga super gostosa, né? Ela não atrapalha em nada. E a gente vê que ele é assim totalmente forrado por dentro. É uma peça assim forrada, totalmente forrada por dentro. Ele tem todo o acabamento e o rigor de uma peça alfaiataria, só que num tecido extremamente leve. Nossa, muito legal. E falando em tecido, né? Esse daí é um linho, correto? Ele é um linho bem leve com essa mescla. E veja só, ele dá até um aspecto quase de uma cambraia. Veja só que a cor também é uma cor muito gostosa, que é esse fresh mint, né? Que é um menta bem levinho, que também é uma cor que é uma aposta, né, para o próximo verão. E a gente tem aí, assim, uma qualidade de tecido, um frescor, e a gente pode estar elegante no verão utilizando o blazer e a bermuda. A Melissa foi lá se trocar para trazer a segunda opção de look com bermuda pra gente. E vamos continuar o nosso bate-papo, né? Eu queria saber por que a bermuda retornou agora para as tendências de moda. Bom, a bermuda ela teve esse revival em função desse retorno das influências
da moda dos anos 80. Então, na década de 80, houve aquele boom muito grande da questão da moda executiva, da mulher com ombreiras muito grandes, usando blazer com bermuda, como eu havia comentado. E a bermuda, naquele momento, tudo bem que ela tinha assumido modelos e ares diferentes do que ela traz agora, que é mais clean e com uma elegância e um luxo discreto. Na época, como anos 80, ela era muito mais exagerada, mas é esse revival, que é essa inspiração que a gente tem em décadas passadas, que faz com que a moda realmente se inspire e traga algumas peças que ela elege e vende de volta. Isso aconteceu com a bermuda. E caiu na aceitação tão forte que a gente vê que não é só no caso da bermuda jeans, que no início todo mundo achou que fosse a bermuda jeans. Sim, a bermuda jeans, mas também em tecido plano, né? Como a gente está apresentando aqui hoje. E como a gente adequa as bermudas a cada tipo de corpo? Essa é uma pergunta muito boa. Bom, as mulheres que têm quadril mais largo devem tomar um pouquinho de cuidado com as preguinhas. Dependendo da preguinha, ela pode abrir um pouco e dar um pouquinho de volume. E o bolso faca também, às vezes, aumentam relativamente o quadril. Então, nesse caso, a bermuda tem que estar no tamanho correto no corpo, senão o bolso fica aberto e fica deselegante. O ideal seria que quadrilzinho largo não tivesse a preguinha ou a preguinha fosse deitada ao contrário, né? E não aberta no estilo prega macho. Outra coisa o ideal é que mulheres que têm o bumbum mais avantajado não usem a bermuda com elástico, porque o elástico também ele amplia mais o volume. A outra questão também é mulheres que têm o ventre saliente não usem o quê? A bermuda com franzido ou com aqueles colisés que são aqueles cordões ou cadarços que puxam para amarrar, porque aquilo acaba também trazendo um conforto, mas um volume também para a barriga. O ideal é aquela peça que você deixe a preguiça de lado, coloque a roupa, vá no provador, vá no espelho e se sinta bem, né? Sentir-se bem é o ideal. A peça não precisa estar assim como numa modelo, né? A gente tem que vestir a roupa e falar, está confortável esteticamente, está confortável no meu corpo. Enfim, eu acho que essa é a questão. É a grande dica, né? E falando em modelo, a Melissa está de volta com o segundo look, correto? Exato, vamos lá. O que essa composição traz pra gente neste momento? Olha só. Aqui a gente está com o mesmo tecido, olha a leveza desse tecido, é um tecido muito gostoso mesmo. Tem essa mescla aqui, a gente está com esse rosa quartzo, que também é uma tendência e ainda a gente vai ter isso por muito tempo, até o verão 2026. E é um casaqueto, que é uma peça que, veja só, tem os botões frontais, aqui a gente optou pelos botões dourados, veja só, não tem gola, mas tem os recortes que dão todo esse caimento e a protagonista, que é a nossa bermuda, olha só, que caimento, né, gente? Olha, quando eu falei aqui para o tipo de corpo, olha, a bermuda quando ela é deitadinha aqui, né, a preguinha para fora, né, as preguinhas para fora, elas não causam nenhum volume. Olha aqui o bolsinho, olha o assentamento, tá? E a gente vê, olha, se ela quisesse colocar com cinto, olha, tem os passantes. Um caimento, essa aqui já é uma bermuda sem a barrinha italiana, mas um caimento muito gostoso. E essa opção de look, ela vem acompanhada de uma rasteirinha, né? Sim, aqui a gente optou por uma rasteirinha dourada também, para dar assim um certo despojamento e para o look ficar mais jovem, né? Já que ele é um clássico, né? Ele é um grande clássico, ele lembra muito os looks dos anos 60, anos 50, então
era composto sempre com saia, com pillbox. E aqui a gente jogou com a bermuda propositalmente, era muito comum, Jacqueline Kennedy usava muito. E aqui a gente jogou com a bermuda propositalmente e com a rasteirinha dourada para trazer essa quebra de paradigma mesmo. A bermuda, ela sempre traz então, né, esse entendimento de que ela pode ser usada em looks casuais. Mas como a gente transforma isso para alguma coisa mais sofisticada? Então, o grau de formalidade, vamos supor para esse look que eu quis deixá-lo mais despojado com a rasteirinha, seria colocando um salto, né? E que aí poderia ser um escarpão, um calçado fechado, uma bolsa elegante que poderia ter uma correntaria. Eu poderia ainda trazer uma formalidade ainda maior com um cabelo preso e aí traria assim um grau realmente mais severo de sofisticação. E aí a bermuda passaria completamente despercebida que seria uma bermuda, veja só. E aí o que a gente vê? A gente vê que uma peça como essa, por ter os botões dourados, ela poderia ter, por exemplo, o uso do tênis junto? Aqui eu acho que não cabe, de jeito nenhum. Aqui o que cabe é uma peça despojada como essa rasteira. Tem que ver então o que se conversa. Exatamente. Então, aqui nesse caso, eu já acho assim, uma rasteirinha assim, ok, legal. Para torná-lo mais elegante ainda, um escarpão ou uma slingback ficaria ótimo, que é aquele calçado fechado na frente e aberto atrás, com um saltinho pequeno. Poderia ser um salto bloco também, uma bolsa tiracolo usada aqui no antebraço e poderia até, para manter a jovialidade, o cabelo poderia ser um rabo de cavalo e ficaria o quê? Uma elegância jovem. Sim, então é isso que eu penso. Legal, e legal. Eu gosto de chamar atenção para a coisa do tecido plano. Veja como a bermuda, a gente pensa sempre em tactel, a gente pensa em jeans, a gente pensa em malha, mas olha quando a gente vê num tecido plano, a mudança que é, a diferença que é. Então, eu prezo muito a qualidade do tecido, o acabamento que se dá um ótimo tecido, a cor da tendência também. Então, faz toda a diferença. Olha só, o assentamento da peça e aí é por conta do charme de cada uma de nós, né? Isso mesmo. Enquanto o nosso cinegrafista Wesley mostra, então, mais uma vez o look, vamos sentar lá pra gente continuar o nosso papo? Com certeza. Maria Alice, agora pra gente finalizar, eu quero que você dê uma dica para as pessoas que têm um pouquinho de preconceito, né? Deixa o seu recadinho para essas pessoas. O preconceito, né, contra a bermuda. Eu acho que a gente precisa ter autenticidade. Se é algo que a gente se sente bem, a gente coloca e fala, poxa, tô me sentindo tão bem, tô tão bonita, por que não? Agora, se é algo que realmente nos incomoda, que a gente não se sente bem por conta da gente, não do outro, aí, ok, mas não se deixar influenciar pelo outro. O outro não importa, importa você. Então, colocou a bermuda, tá se sentindo linda, maravilhosa? A imagem mais importante é aquela que está no espelho, porque aquela é só sua. Com esse conselho, eu acho que até eu vou ser adepta das bermudas.